Pessoal, tem algumas coisas que eu gostaria de falar. Já tem um tempo do lançamento de É Livre para Sorrir, foram vendidos todos os livros, as pessoas leram, trouxeram algumas opiniões, e algumas opiniões perduram até recentemente, até o momento de agora. O que acontece? Eu estive essa semana no escritório de advocacia de uns amigos meus, e eles começaram a retomar alguns pontos específicos da obra de É Livre para Sorrir, algumas coisas que eles tinham observado, e notaram que pensaram que da última vez tinham me falado tudo sobre o livro, só que não, haviam mais detalhes. Só que os detalhes que eles entraram foram alguns detalhes que eu não lembro de ter sido abordados com tanta relevância ou tanta notoriedade como antes, né? Que se trata de quem? Da Diana. É uma personagem muito importante no livro que prepara o leitor para o que virá acontecer com o Roberto, né? Que ao término da obra você vai entender qual que é o desfecho. Havia feito até uma observação, talvez os leitores não se apeguem tanto à Diana, porque a história é de Roberto. Se eu tivesse focado mais a Diana, descrito mais sobre ela teria tanto peso quanto, né? Bom, a Diana foi utilizada numa técnica literária, cinematográfica, uma ideia que eu coloquei ali. Ela é uma pequena história dentro de É Livre para Sorrir. Ela é um acontecimento e muito marcante que muitos vieram até me perguntar se foi real. Em partes realmente aconteceu, em partes não foi real. Ali é uma mera criação do escritor, o escritor ele tem essa liberdade. Mas outro ponto que eu quero falar é que o nascimento da Diana, a ideia do que ela representa, é um pouco do que eu passo todos os dias, que é até um pouco dificultoso explicar, né? No meu livro novo eu estou fazendo uma pontuação sobre isso, sobre o quesito inspiração, mas a inspiração é uma coisa que não tem muita clareza de onde vem, o que é, do que se trata, ela simplesmente aparece. Ela aparece ali, vem ali, quando vê, está ali. E cabe a você, como escritor, captá-la para escrever ou ignorar. Ignorar não é uma boa ideia, porque ela vai ficar por resto da sua vida te perturbando ali, perguntando o que você vai fazer com ela. Porque eu tenho exemplos de muitos livros que eu tive a ideia que eu não escrevi, né? Vira e mexe, vem um fantasma desse livro, a ideia desse livro me perturbar, me dar um toque, aí você vai dar vida a mim ou não? Mas eu acredito que também essa inspiração, ela tem um pouco a ver também com os sonhos que nós temos, com sonhos que os escritores têm como seres humanos. Fernando Pessoa dizia que o poeta é um fingidor. Eu acho que o escritor é um sonhador, pelo menos no meu caso, e muito sonhador. Porém é um sonhador que conhece os dois lados, o lado positivo e o lado negativo, o lado mais belo da vida e o mais triste. Na literatura você tenta trazer um pouco dos dois. E fora uma visão que a gente tem às vezes nos momentos que as pessoas não têm, como ao término do dia, voltando para casa, que você sabe que às vezes sempre vem aquela reflexão, principalmente se é um fim de tarde, que o sol está se pondo, você sempre vai deixar levar o seu pensamento. A diferença é que eu penso que os escritores e os poetas, eles vão mais a fundo para entender o que realmente esse momento e essa mensagem quer dizer. E a Diana é um reflexo disso. Entre outras histórias minhas, como da Laura, que é uma médica recém-formada que vai trabalhar no hospital no interior de São Paulo, são histórias que abordam muito isso e que fazem com que as pessoas pensem a respeito da vida em si, a respeito de tudo isso que nos cerca, que às vezes não é tão fácil de entender por que estamos aqui, quem nós somos e etc. A vida, na verdade, é cheia de dúvidas, Nós não temos todas as respostas, nos faltam muitas respostas, mas uma vida não é o suficiente para descobrir tudo, Você vai morrer e ainda vai sobrar muita coisa que você não vai saber, No meu entendimento, só Deus sabe todas as coisas. Nós, como seres humanos, demoramos 3 séculos para chegar a uma conclusão de uma determinada coisa. E no caso da literatura, ao invés de procurar descobrir o que são as coisas, ele vai procurar descrever um pouco que ele tem de informação, mesmo com as dúvidas, mesmo com algumas certezas que ele tem, ele vai pontuar com uma dessas suas colocações. Isso também é um estilo de vida que difere um pouco do cientista, que vai passar até a morte buscando respostas e nem sempre vai encontrar todas. Enfim, essa é só uma pontuação que há ali na ideia do É Livre para Sorrir, do meu quesito como escritor, de como é esse estilo do romance que eu escrevo, que é uma coisa mais subjetiva, uma coisa mais sonhadora e uma coisa também que mexe
né, comove um pouco, mexe um pouco com o sentimento das pessoas, como soube de relatos de pessoas que ficaram um pouco sentidas com os trechos de Direito para Sorrir, embora tenha muito humor, tenha muita ironia, tem alguns trechos sérios. E eu tenho outras histórias no mesmo estilo, né, como a da Lara, que comentei, de fusão, a de um assassinato, né, que é de um serial killer, entre outras. E pretendo focar nelas daqui em diante. Enfim, esse ano vocês vão ter um livro novo, né, dessa marca toda de histórias, essa gama toda de histórias. A próxima que eu estou focando chama-se Orquestra Harmônica dos Anjos. Ela foca muito nesses elementos de subjetividade que eu apontei um pouco aqui. E logo seguinte eu penso em publicar aquela O Acidente, que é de um rapaz que passa por um acidente muito complicado e deseja se tornar um tenista profissional. É uma história que eu exploro um pouco mais a questão da superação e sai um pouco dessa questão angustiante que às vezes você não saber tudo, que às vezes você não ter todas as respostas e você viver nessa dúvida e contemplação que o artista admira e relata. Bem, espero que vocês gostem e fiquem atentos aí para as próximas publicações desse ano. Valeu!